Entre as eleições de 2014 e 2018, o Brasil não assistiu apenas a uma mudança no perfil do presidente eleito. A matriz de financiamento da política no país também deu uma guinada. A participação do dinheiro público nas despesas das campanhas saltou de quase 4% para 69% no período, de 189 milhões de reais para 2,09 bilhões de reais. Nesse meio tempo, foram aprovados a criação do Fundo Eleitoral, que injetou R$1,70 bilhão em recursos públicos nas campanhas, e o reforço do Fundo Partidário, cujo orçamento mais que dobrou, de 371 milhões de reais para 888 milhões de reais nesses 4 anos. O país mudou o modelo de financiamento de campanhas e partidos, mas praticamente não alterou as regras do jogo ou a estrutura de fiscalização. Como resultado, parte dos bilhões que alimentaram as eleições foi gasto com pouco ou sem nenhum escrutínio. Um exemplo: nem todas as despesas do fundo eleitoral passam pela análise da Justiça Eleitoral. Como o volume de informações a cada pleito é enorme, foram pouco mais de 28 mil candidatos em 2018, a fiscalização é feita por amostragem. Via de regra, apenas as candidaturas vencedoras têm as contas verificadas. As estatísticas mostram que a maior parte dos gastos está de fato concentrada nos vencedores, de acordo com um cálculo feito pelo professor de Direito Eleitoral Felipe Lizardo. Em 2018, os 7% do total de candidatos que foram eleitos concentraram 63% das movimentações de receita. Os escândalos recentes envolvendo candidaturas laranjas nas eleições do ano passado, entretanto, em que partidos usavam candidatas de fachada para cumprir as cotas obrigatórias para mulheres e desviar os recursos para particulares ou para a formação de Caixa 2, mostraram que há casos importantes de corrupção que, dessa forma, acabam escapando da fiscalização do Estado. Especialistas em contabilidade eleitoral afirmam que a Justiça não tem estrutura para avaliar todas as contas, mas ressaltam que a própria regulamentação do fundo eleitoral abre uma série de brechas para a corrupção. Ela não proíbe, por exemplo, que candidatos contratem empresas de familiares ou que os fornecedores que prestam serviço para as campanhas subcontratem outras firmas, o que permite, por exemplo, que uma gráfica que claramente não tenha infraestrutura para entregar os milhões em santinhos declarados na prestação de contas alegue que repassou o trabalho para outra empresa. O fundo eleitoral foi criado como alternativa ao financiamento privado de campanha, que é pano de fundo de alguns dos maiores casos de corrupção da última década e que foi considerado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em 2015. Diante dos escândalos recentes, pelo menos 2 projetos surgiram do Congresso neste ano com a proposta de acabar com o fundo eleitoral, que divide especialistas. Mais antigo que o fundo eleitoral, o fundo partidário está previsto na Constituição de 1988, mas foi apenas recentemente que ele passou a chamar atenção, por movimentar cifras cada vez maiores. Em 2014, o Congresso se deu conta de que o STF iria julgar inconstitucional o financiamento privado de campanha e deram um jeito de aumentar o valor do fundo, diz Lizardo, que já foi chefe da seção de contas eleitorais do TRE-SP. Em setembro de 2015, o Supremo proibiu o financiamento privado de campanha. 5 meses antes, em abril daquele mesmo ano, uma emenda à proposta de orçamento relatada pelo senador Romero Jucá, MDB-RR, aumentou a previsão de repasse para o fundo partidário em 3 vezes, para quase 900 milhões de reais. O texto foi aprovado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff, que não queria se indispor com o legislativo e perder ainda mais apoio entre deputados e senadores. No caso do fundo partidário, porém, a avaliação da Justiça Eleitoral é mais minuciosa. Como conta Henrique Neves da Silva, ex-ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e presidente do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, técnicos da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, ASEPA, do TSE ou dos Tribunais Regionais Eleitorais analisam cada nota fiscal apresentada pelas legendas. O problema: isso leva muito tempo.
hoje estão sendo julgadas as contas de 2014 apresentadas pelos 35 partidos. Ou seja, há ainda cerca de 3,6 bilhões de reais em recursos públicos ainda não avaliados pela Justiça e o prazo de prescrição é de 5 anos. Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves reconhece que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para dar conta da demanda de forma célere. A gente precisaria ter 10 vezes o tamanho de uma auditoria Ernst & Young para conseguir fiscalizar isso tudo, mas pondera que é de interesse dos partidos protelar ao máximo, por causa da prescrição. Nesses casos, a avaliação detalhada muitas vezes não tem efeito prático, já que os partidos não podem sofrer sanções por eventuais irregularidades, mesmo que elas sejam encontradas. Na prática, diz ele, os partidos costumam, de antemão, entregar a documentação incompleta e muitas vezes fora do prazo. A fiscalização, por sua vez, leva 3 ou 4 anos para detectar a falta de algum comprovante que, a essa altura, muitas vezes nem existe mais. Apesar de a contabilidade eleitoral, ou seja, das campanhas, ser automatizada desde 2002, a prestação de contas dos partidos era feita em papel até 2017. E ainda que o sistema seja hoje digital, ele não é alimentado em tempo real. Os partidos têm até abril do ano fiscal seguinte para apresentar os documentos. O movimento Transparência Partidária já propôs a mudança, inclusive para que os dados estivessem disponíveis para a sociedade civil em um prazo mais curto, mas a sugestão foi rejeitada por advogados e representantes de 32 dos 35 partidos, diz Issa. Ele elenca ainda outro problema, esse comum ao fundo partidário e eleitoral das rubricas excessivamente genéricas, que dificultam a identificação da natureza da despesa e, portanto, o destino de fato do recurso público. No relatório sobre as contas dos partidos apresentadas em 2017, o Transparência Partidária apontou que 45 das 270 categorias de despesas presentes no Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA, eram excessivamente abrangentes. Juntas, elas responderam por 17,4% das despesas totais dos partidos em 2017, mais de 120 milhões de reais. Apenas a rubrica Serviços Técnicos Profissionais, Outros Serviços Técnicos e Profissionais Ordinárias concentrou 44,9 milhões de reais. Assunção de dívidas de campanha, dívidas de candidatos, despesas eleitorais somam outros 22 milhões de reais. As empresas são submetidas a um escrutínio muito maior, compara o procurador Luiz Carlos Gonçalves, que defende maior transparência porque, afinal, trata-se de recurso público, que o Brasil poderia usar para outros fins. Em meio aos escândalos de candidaturas laranjas que atingiram o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, o senador Major Olímpio, também filiado à sigla, apresentou em fevereiro um projeto de lei para acabar com o fundo eleitoral. Nos casos que estão aí manifestos em inúmeros partidos, está cada vez mais clara a falta de critérios na própria lei e ainda a imoralidade de usar recurso público, no caso, de R$ 1,70 bilhão, do fundo. A lei é absolutamente aberta. A distribuição é feita ao bel prazer do dirigente partidário, disse ele na ocasião. Além do PL 555/2019, também foi protocolado neste ano um outro projeto para acabar com o fundo eleitoral, o PL 748/2019, de autoria do senador Márcio Bittar, MDBAC. Especialistas avaliam, entretanto, que o problema da corrupção no sistema político não se deve necessariamente ao fato de o financiamento ser público ou privado. Rumbidesai Kandavazikanyundo e Yukiko Amada, especialistas do International Ideia, organização sem fins lucrativos que conta com uma base de dados com informações sobre o financiamento da política em 180 países, ressaltam que não existe um modelo ideal. Seja com dinheiro público ou vindo do setor privado, dizem, o que favorece a corrupção é a falta de fiscalização ou de uma legislação rigorosa de prestação de contas ou, no caso de recursos públicos, de como o dinheiro deve ser gasto.
O financiamento de partidos e eleições, é um desafio em todas as democracias, especialmente em um momento em que a política predomina, avalia a cientista política Silvana Krause, pesquisadora da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A especialista pondera que, hoje, a sociedade percebe que foi um equívoco a avaliação de que o problema da corrupção na política brasileira estava relacionado exclusivamente ao fato de que eram empresas privadas que financiavam campanhas. Krause destaca que o sistema político segue altamente concentrador de recursos, à medida que o dinheiro é repassado para os diretórios nacionais, que têm completa autonomia para distribuí-los da forma como quiserem. Esse tipo de arranjo favorece a perpetuação dos caciques e a formação de oligarquias nos partidos que, em última instância, facilitam a corrupção. Nesse sentido, para Lizardo, além de estabelecer critérios de distribuição interna dos recursos, a legislação deveria ter regras de democracia intrapartidária mais rigorosas, normas específicas para balizar a aplicação dos recursos que proibissem a contratação de parentes, por exemplo, e o fortalecimento da justiça eleitoral. Para o professor, um bom começo é o projeto de lei do Senado 429, de 2017, que prevê a adoção de programa de compliance pelos partidos para coibir desvios e fraudes na utilização de recursos públicos. Para essa, do transparência partidária, o país vai no sentido oposto, entretanto, quando aprova, por exemplo, que os partidos sejam isentos de multas e penalidades por infrações na legislação eleitoral, como aconteceu no início deste mês de abril. Aprovada na Câmara dos Deputados, a anistia libera os partidos que não tenham respeitado até 2019 a regra que prevê a aplicação de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Havia uma proposta de emenda do deputado Marcel Vantin, Novo RS, para que os partidos tivessem a possibilidade de devolver as sobras do fundo ao Tesouro rejeitada, porém, por 294 votos a 144.